E já voltamos com Temperando o Papo com o querido Jorge Penilo. E aí, gente, estávamos falando da Carol Conká, sobre os arquétipos dela, tá? E aí ele falou da Carol Conká, eu falei, acho que ele não assistiu o Big Brother, não. Até que ele falou, e aí houve a quebra. Eu falei, assistiu? Não, não assistiu, mas ele sabe tudo sobre branding, gente. Ele é maravilhoso mesmo. E olha só o que acontece, inclusive pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Qualquer mero mortal pode acontecer essa quebra de imagem, algum erro que a gente comete e vira uma grande repercussão. E como, o que fazer com isso? A gente vai saber tudo isso daqui a pouco, mas primeiro a quebra. Jorge. Tá. E aí é bom você ter citado isso, porque no ambiente corporativo acontece constantemente. A gente vem construindo o arquétipo, né? Vem mostrando, por exemplo, a imagem de uma mulher competente no ambiente corporativo. Uhum. E numa reunião ou numa frase infeliz que ela falou, coloca tudo por terra que ela construiu 5, 6 anos. Como é que pode acontecer isso, né? E acontece. Acontece, eu vou dizer como é que recupera. Oi? Porque eu vou dar o exemplo lá da Carol Jorge, Conká. pode fazer a dancinha da felicidade com você? Pode, Vamos fazer. E tem que recuperar. No caso da Carol Conká, quando ela sai, porque o Big Brother se aprofunda e não dá para você ficar mantendo o arquétipo o tempo todo. É o seu dia a dia, é a sua casa. Você vai lá ser a pessoa... Como a gente se comporta em casa, dia a dia? Não tem como. E ali ela acaba revelando algumas coisas da personalidade dela que para o público foi muito chocante. Ao ponto de acabar saindo com a maior rejeição da história de todos os Big Brothers. Impactante, né? Quando ela sai e se depara com este número, aí de uma maneira brilhante, quem a assessora entende muito disso aqui e falou assim, olha, nós precisamos urgentemente te levar para o lado comum e para o inocente. Eu preciso te levar para lá, para dizer que você é um ser humano comum, normal e que comete erros. E aí a composição da imagem dela no programa do Faustão mudou por completo. Totalmente, parecia outra pessoa. E aí ela usa roupas claras, que te mostra a inocência e pessoa comum. E aí ela tira o poder da maquiagem e suaviza a parte do cabelo. Aí o salto é baixo, que tira o empoderamento e te coloca como uma pessoa comum do dia a dia. E inocente que pode errar. E aí você vai lá pedir perdão. Então você sai do soberano, e é necessário fazer isso neste momento, porque teve gente que criticou e falou assim, não é a mesma pessoa. Não é assim que ela se posicionava e eu gostava mais daquela. Sim. Mas você só precisa entender que ela precisa recuperar o brand, recuperar a imagem dela momentaneamente. Então, para quem a segue, tem admiração por ela, que isso vai passar, sim, ela vai voltar a ter o seu empoderamento. É que neste momento, para reconstruir a imagem dela, é necessário que você faça isso. Passe pela pessoa comum, passe pelo inocente. Depois ela consegue recuperar o soberano dela, ela consegue recuperar o herói e voltar a explorar os mundos que ela explorava anteriormente. Inclusive, os fãs vão ter a mesma personalidade dela futuramente. Sim, possivelmente, eles verão. Tá. Mas é que o que eles estão vendo agora é o ser humano comum, que isso é necessário fazer, para quem é uma executiva que está em casa, ou nos assistindo, porque nesse momento de pandemia tem muita gente com a TV ligada. Se você, porventura, numa reunião, você foi infeliz numa colocação, se uma medida que você adotou, por exemplo, com toda a linha de baixo, que você teve que fazer um desligamento e a palavra foi muito pesada, urgentemente mude a sua postura. Suaviza na maquiagem quando você for fazer as reuniões pelas ferramentas, plataformas digitais. Se for presencial, vá de salto baixo. Na segunda-feira, coloque roupas claras. Principalmente com roupas brancas, nudes e amarela bem clara e verde bem claro. Porque isso significa paz. Significa que você ergueu a bandeira da paz. Pacífica, você está pacífico. Se você piora essa situação e aparece mais arrogante ainda, é muito provavelmente que seus colaboradores vão pedir que você deixe o cargo. Ou eles vão deixar de trabalhar intencionalmente, que é o que chama de absenteísmo virtual, que é a pessoa está presente, mas não está trabalhando. E elas vão fazer intencionalmente. Então, urgentemente, se você cometeu algum erro dessa natureza, em que a sua imagem foi quebrada, a confiança foi quebrada do seu time, urgentemente, tenta agir como uma pessoa comum e busque a inocência.
Não tenha medo de pedir desculpas, não tenha medo de pedir perdão. Tá. É assim que a gente tem que fazer. Inclusive, né? Que foi o que não aconteceu com Rafinha Bastos, lembra? Sim. No caso da Vanessa Camargo e daquela, né, agressão verbal que ele fez e ele não pediu, então ele não veio para cá, ele continuou com os arquétipos dele e aí realmente para aquele caso não teve uma solução, né? Então ele ficou com aquele peso, talvez. Se bem assessorado, a pessoa diz para ele o que precisa ser feito. Se bem assessorado, diz, recupere sua imagem agora o quanto antes, porque ela vale muito dinheiro. Sim. Né? Então dá para você recuperar. Dá para você recuperar emprego, dá para você recuperar casamento. Uau! Porque às vezes as pessoas, elas se deixam levar pelo momento que elas estão vivendo na vida e acaba se sobrepondo ao cônjuge, de alguma forma. Como é que eu resgato isso? Eu resgato me tornando uma pessoa comum e inocente. É assim que eu faço. Quer resgatar algo como inocente. Como inocente. Uau! Arquétipo do Neymar. Do Neymar. O Neymar tá aqui. Primeiro de todos, o arquétipo do Neymar é o herói. Verdade. É o garoto pobre, que ele venceu, né, através do futebol, se tornou um astro na Espanha, na Europa, e depois ele foi para o Paris Saint-Germain. O problema dele é que ele deixa associado, e você pode ir mudando com o tempo, né? À medida que vai evoluindo, e você vai evoluindo como ser humano e como pessoa, você também tem que evoluir nos seus arquétipos. E ele mantém muito forte o rebelde ainda, mesmo tendo 29 anos. E é aparente, né? E olha só, que isso acaba manchando a imagem dele, manchando o branding dele, e a assessoria dele precisaria urgentemente avisá-lo de que neste momento, desde os 26 anos, já era para ele conter esta rebeldia e ficar com o mago. Por quê? Porque ele é genial com a bola no pé. Fato. Ele é muito bom jogador. Tanto é que ele ia ganhar os títulos com o Messi, por exemplo, e não o escolheram, mesmo sendo o melhor de tudo, talvez por conta da rebeldia. Pode ser, não sei, tô supondo. Isso. Não é? É a conduta. É a conduta. Sim, tudo é conduta, né? Se ele teria. E o arquétipo mago, o que traria para o Neymar, assim, de novo? O mago é pela genialidade. Tá. Assim como acontece com o Messi, que não é o caso do Cristiano Ronaldo. Né? Falando de futebol aqui, ele é um excelente jogador, o Cristiano Ronaldo, mas ele sempre vai se encarar ali, ó, como herói, sempre como herói, o prestativo, porque você vê inclusive ele fazendo trabalho social, ele é muito e uma querido, pessoa né? comum. Uma pessoa comum. É? Uau! Isso. Mesmo, olha que interessante que é, porque ele vem agora começou o processo de mudança dele. Ele está num processo de transição de carreira. De branding. Ele está num processo de transição. E aí começa a entrar mais a parte da soberania. Então ele está fazendo a transição da parte do futebol, pode ser que ele volte inclusive para a Espanha para jogar no Real Madrid, mas agora ele volta com uma outra construção de marca, uma outra construção de imagem. E é isso que ele quer deixar agora como legado. Aos 34 anos, como ele está fazendo a mudança, provavelmente até os 37 ele já fez, ele está fazendo justamente para esta soberania, assim como fez muito bem o David Beckham. Sim, uau! Ele constrói a imagem dele como rebelde, porque o povo inglês é extremamente tradicional e ele cheio de tatuagem, um homem bonito, né, fisicamente falando, um homem extremamente inteligente. Bonito, faltou elogio aí, hein? Maravilhoso, digamos né, que gente? bonitinho, né? Bem apessoado. Como diria meu pai, é uma pessoa bem aquele que apessoada. para o trânsito, sabe? E a gente fica com a boca lá embaixo. Tipo assim. Exato. E aí ele começa a trafegar para o soberano, porque aí ele começa a fazer essa composição de imagem mais inglesa, mas mais moderna. Tá. Né? Então ele fez essa transição. O Neymar, se muito bem orientado, ele vai fazer em algum momento. Deixar esta parte da rebeldia e fazer com que ele trafegue, por exemplo, como um prestativo que... que já é, né, inclusive, pelas atitudes dele, ação social, pelo que ele tem ali na Praia Grande, o Instituto Neymar, ajuda muitas pessoas e não está ali no branding. Mas ele não explora. Então, É aqui que ele tem que explorar, porque o Messi explora muito bem isso aqui. Sim, muito bem. Os jogadores norte-americanos de basquete Ronaldo também sim. explora muito bem esta parte aqui. E se você ainda quer mudar como jogador de futebol, para você que está parando sua carreira, que gostaria um dia de ser um apresentador de televisão, que a gente está falando de comunicação aqui, a gente tem como ajudar essas pessoas, você tem que migrar para o sábio. É lá para cima que você tem que ir. Mesmo que você tenha sido um jogador mediano, mas se você conversa bem, fala bem, sabe fazer uso das palavras,
Se você mudar o seu arquétipo para o sábio, e existe forma certa para fazer isso, vão enxergar em você e vão te convidar para os programas de televisão. É aí que você começa a participar dessas bancadas, dessas mesas redondas, e à medida que você sabe utilizar o arquétipo muito bem utilizado, você acaba ficando na bancada. Tem um jogador chamado Denilson. O Denilson, muito conhecido no Brasil todo. Isso. Tem um programa de futebol. Ele explora muito bem o arquétipo do menestrel. O menestrel é o divertido, o bem-humorado. Verdade. Né? E ele passa pelo herói, porque ele vem lá de Diadema, constrói a carreira dele de maneira brilhante no Brasil, na seleção brasileira e fora dela. Então aquele lá é o principal dele. E aí quando ele vai para a TV, aí ele muda completamente para o menestrel e ele se torna esse jogador que brinca com as situações, que ironiza com todo mundo, que todo mundo considera como um boa praça, é o menestrel. É isso mesmo. Né? Então, esses 12 arquétipos são arquétipos de um pesquisador, um psiquiatra chamado Carl Jung, e é utilizado para construir brand de quase todas as empresas no mundo. Land Rover, o principal dela é explorador, deixa muito claro nas propagandas. Dá exemplo aqui, por exemplo, dos perfumes sofisticados, todos esses de grife, de marca, eles vão procurar sempre no sedutor. Né? O sedutor aqui, em alguns casos, chama-se amante. É intencional que se coloque o batom vermelho na mulher, o vestido vermelho, o vestido sensual, inclusive, o cavalheiro que a pega, que a conduz na praia, que está mostrando que é o sedutor mais explorar um mundo diferente. Então eles sabem fazer com bastante maestria isso. Então, Isso é genial, né, Jorge? É genial. Nossa. Quando você assiste o comercial e que você analisa a partir dos arquétipos, eu fico encantado. Eu vejo aquilo como obra de arte. E construir profissionais com o arquétipo certo é uma obra de arte. É uma obra de arte mesmo. É você levar o sucesso para a pessoa, a transformação da vida da pessoa. Gente, a gente vai falar sobre mais alguns arquétipos e empresas que usam arquétipos também, como aquela famosa franquia de fast food. Eu acredito que esteja aqui também, tá? Mas a gente vai saber depois do intervalo que o Jorge vai contar pra gente e também vai falar sobre aquela outra pessoa que não soube construir aqui os seus arquétipos, que não, as informações não são realmente, não tem credibilidade de fato, tá bom? Então, você que está aí, não sai daí, a gente já volta. Para você que está assistindo pelo YouTube, é só dar play no próximo vídeo. Para você que está assistindo pelas emissoras de todo o Brasil, calma que o intervalo é rápido e a gente espera vocês.